Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vou escrever o tema aqui da nossa palestra de hoje. Sejam bem-vindos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos procurando um lugarzinho aí tranquilo para a gente poder aproveitar os bálsamos da lição de hoje. Durante 1 hora nós vamos ficar juntos aqui. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Luiz Lopes, Cintiazinha, Murilo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, meus irmãos. Aproveita aí para convidar no Asa Delta aí, aproveita para convidar as pessoas para estarem conosco aqui agora. E também bate o dedinho aí no coraçãozinho, segura o coraçãozinho aí para ele blum blum blum, que aí o Instagram passa a convidar mais pessoas para estar conosco aqui hoje. E ainda dá tempo aí para você convidar aí seus parentes, as pessoas que você gosta, os colegas da Casa Espírita, para estarem conosco aqui agora nessa live, nessa exposição pública, onde nós vamos falar sobre o tema consciência e culpa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tema hoje muito interessante, que a gente está preparando aqui. O tempo é curto, mas eu acho que vai ser bacana para a gente poder conseguir gerar aí algumas mudanças na nossa mente acerca desse tema. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Beleza, Mari Lúcia? Então tá jóia. Então, pessoal, nós vamos aqui então seguir o rito tradicional das reuniões públicas doutrinárias. Eu vou fazer a leitura preparatória, depois a gente faz uma prece e depois da prece a gente já inicia a nossa fala com o tema consciência e culpa, ok? Se fizer sentido para vocês aí, eu peço um favor, coloca o dedinho no coraçãozinho para que o Instagram perceba que o Insta Sejap está no ar e passe a convidar mais pessoas para estar conosco aqui. E também, se fizer sentido para você, pega essa asa delta que está embaixo aí, clica nela e convida as pessoas que ainda não estão conosco aqui nessa exposição e que merecem estar conosco aqui hoje para virem para cá. Ainda dá tempo de você convidar ainda. Faz essa gentileza de chamar quem gostaria de estar aqui. Nós vamos deixar essa live gravada ou no IGTV ou no Stories. Depende como aqui no final o Instagram vai nos oportunizar a gravação. Tá joia? Então vamos aí então, já nos preparando. Procura um lugarzinho bacana aí na sua casa, em que você consiga ficar concentrado durante essa 1 horinha para a gente conversar sobre esse assunto aqui, que eu tenho certeza que vai gerar em você aí muitos pensamentos e sentimentos bacanas, para quem sabe você conseguir mudar algo que ainda está precisando de uma nova visão. Então, se às vezes a gente assiste um filme, lê um livro, assiste uma palestra e a gente não aproveita tudo. Então a ideia é que pelo menos alguma coisa que a gente traga aqui hoje você tenha a condição de realmente conectar aí com algo que você necessita, para a partir daí você gerar mudanças na sua vida, né? Aquela reforma íntima tão prometida pelo Espiritismo, né? Para os adeptos do Espiritismo, essa mudança íntima, essa reforma íntima, ela é feita através primeiro do conhecimento. Depois do conhecimento a gente assume a responsabilidade de mudar a nossa vida. Depois a gente se conhece e fala como que esse conhecimento, agora que eu já sou responsável pela minha vida, pode reagir em mim. Por que eu estou agindo assim ou daquela outra forma? E aí então depois a gente se domina, e quando a gente passa a se dominar, a gente conquista tudo que a gente quer na nossa vida, até mesmo a gente conquista a nossa liberdade das amarras do passado.
Então, para a gente conseguir hoje já entrar no nosso tema, eu dei uma horinha aqui para ver se chegava mais gente, mas o nosso tempo já está passando, então nós vamos fazer agora a leitura preparatória. E a leitura preparatória de hoje é do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 179. E ela tem o seguinte título: Entendamos servindo. E é de uma carta de Paulo a Tito. E Paulo diz o seguinte: porque também nós éramos noutro tempo insensatos. E aí, sobre essa passagem do Evangelho de Paulo, Emmanuel nos explica. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem proceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Isso aí, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura de hoje muito significativa, nos relembrando a história de Paulo. Nesse momento, então, após a leitura preparatória, eu vou, se fizer sentido para você, pedir a você que você feche seus olhos. E agora nós vamos fazer a nossa prece, para que exatamente neste momento a gente imagine a figura do Mestre Jesus à nossa frente, dentro dos nossos lares, e a Ele nós nos dirigimos. Mestre Jesus, nós te agradecemos pela sua misericórdia em favor de cada um de nós. Nós que ainda somos tão pequeninos, nós que ainda caminhamos com passadas bem pequenas ao caminho da nossa evolução, mas nós te agradecemos porque mesmo assim, diante da nossa pequeneza, o Senhor misericordioso não nos abandona. O Senhor nos concede um corpo perfeito. Nós temos braços, temos pernas, temos mente, temos olhos, temos bocas, conseguimos falar, conseguimos ouvir. Nós te agradecemos pela natureza que o Senhor coloca à nossa disposição, Senhor Jesus, para que nós possamos nos alimentar. Nós te agradecemos pelo ar que respiramos de forma gratuita, que nos gera a vida, que nos dá energia. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença em nossas vidas. Te agradecemos pela família que o Senhor nos colocaste no meio. Te agradecemos pelos círculos sociais aos quais pertencemos, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pelo conforto do lar, que nos gera toda tranquilidade e que nos abriga das intempéries do tempo, nos gerando condições de termos saúde, de termos uma vida plena. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor faz por nós, mesmo diante de toda a nossa pequeneza. Sabemos que o Senhor espera de nós a nossa virada, a nossa reforma, e por isso nós te agradecemos por ainda confiar em nós
colocando ao nosso lado os anjos da guarda, os irmãos espirituais que nos acompanham. Que o Senhor possa também, nesse momento, Senhor Jesus, com toda a sua misericórdia, gerar muita luz aos nossos irmãos desencarnados que estão ao nosso lado, nos auxiliando, nos acompanhando nessa tarefa tão difícil que a gente se encontra aqui na Terra, de vencer a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos conceder o livre-arbítrio para que a gente possa tomar as nossas decisões conforme a nossa consciência. E nós te agradecemos por cada dia de nossas vidas, pelo nascer do sol que se inicia cada manhã, nos dando a oportunidade da renovação, nos dando a oportunidade de refazer tudo da melhor forma possível. Muito obrigado, Senhor, também pelos benfeitores espirituais da Comunidade Espírita Jardim da Penha. Nós te agradecemos por todos os irmãos espirituais que estão por trás desse empreendimento e pedimos ao Senhor também, Senhor, na nossa humildade, que o Senhor possa ajudar a todos esses mentores espirituais para que eles continuem perseverando nesse trabalho que é capaz de transformar muitas vidas. Muito obrigado, o Senhor nos ampara, que o Senhor consiga me inspirar e ajudar a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através desse mecanismo agora digital, para que a gente possa tirar o máximo proveito desse momento que nós vamos estar aqui juntos. Muito obrigado, Senhor Jesus, ampara a todos nós, que assim seja. Pois bem, irmãos e irmãs, boa noite a todos vocês, que bom que vocês estão aqui. Uma oportunidade que a gente está tendo agora, pelo meio digital, de chegar em diversos lares, né? Pessoas nos acompanham aí de outros estados, pessoas nos acompanham de outros países às vezes, né? Então, eu desejo profundamente que a paz esteja no coração de cada um de vocês agora nesse momento, para que a gente consiga, a partir de agora, caminhar aqui com a nossa exposição de uma forma didática, para ajudar cada um dos irmãos e das irmãs aí a ligar alguns pontos, a enxergar alguns pontos cegos aí da sua jornada. Estou vendo aqui já um monte de gente conhecida na live, inclusive a minha mãe também. Um beijão, dona Zeni, te amo. Obrigado por a senhora ter me dado a vida. Graças à senhora eu consigo estar aqui agora nesse momento. Então agradeço a cada um de vocês que está conosco aqui agora. E eu queria pedir um favor, só para a gente alinhar aqui. No momento em que eu disser algo que fizer sentido para você, assim, que virar alguma chave, me deixa saber aqui se você está gostando, senta o dedinho no coraçãozinho e coloca para mim, por favor, um comentário quando alguma chave virar aí, para a gente poder entender de que forma que a nossa fala aqui está provocando reações em você aí, tá joia? Nós estamos agora aqui conectados pela mente, para a gente conseguir ir junto nessa caminhada aqui durante... Nós vamos ter aqui 48 minutos para a gente poder tratar desse tema, que é um tema muito sensível para a humanidade, quando a gente fala de consciência e de culpa, né? Vocês agora poderiam estar em qualquer lugar. Quer dizer, nem todo, mas qualquer lugar, porque por conta do isolamento nós poderíamos estar... Era dentro de casa agora, mas vocês poderiam estar aí vendo alguma coisa na televisão, no YouTube, lendo um livro, fazendo um alimento, conversando com alguém da família. Mas não, vocês preferiram estar aqui agora, nessa nossa exposição. Então eu já me sinto muito honrado por poder estar aqui agora, neste momento, contribuindo, levando alguma contribuição aí doutrinária para vocês. O que eu vou dizer aqui, pessoal, não é algo novo, não é nada que eu inventei, não é nenhuma teoria minha. Simplesmente eu vou tentar levar para vocês aí, são mais reflexões, para que vocês possam se perguntar e sair dessa exposição aqui ao final, questionando alguns comportamentos, questionando alguns hábitos que a gente tem reiteradamente praticado em nossa existência e para tentar gerar resultados novos, resultados melhores na nossa existência. É isso que eu pretendo fazer conosco aqui, neste momento, tá joia? Então, eu agradeço a vocês, porque vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas preferiram estar aqui. E por conta disso, então, nós já vamos começar o nosso tema de hoje, consciência e culpa. A consciência, nós temos uma pergunta específica no Livro dos Espíritos, em que Kardec quis saber dos Espíritos onde está gravada a lei de Deus. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou exatamente isso, né? Aonde está gravada a lei de Deus?
E os espíritos responderam. Talvez na pergunta mais curta do Livro dos Espíritos, eles foram direto no assunto e falaram: na consciência. Então, a consciência é um local interno que nós temos, onde a gente tem uma biblioteca da legislação de Deus. Porque a lei dos homens, a gente sabe onde está. A lei dos homens basta a gente consultar os códigos, né? E a gente vai então saber, ter conhecimento da lei dos homens. Mas a lei de Deus não está em nenhum livro. A lei de Deus, segundo os Espíritos nos narram, está dentro de nós mesmos, na consciência. Todos nós viemos dentro do nosso software, né, com o nosso sistema operacional, nós viemos aqui com um arquivo chamado consciência. Esse arquivo ele tem exatamente o conteúdo da lei de Deus. Então, cada um de nós carrega dentro de nós mesmos a biblioteca divina. Nós temos um tribunal divino dentro de nós. Porque se a gente carrega a lei de Deus dentro de nós, a gente tem condição de, ao consultar a nossa consciência, saber se nós estamos agindo conforme ou disforme à lei de Deus. Então nós temos esse mecanismo dentro de nós. E a gente usa muito pouco esse mecanismo. Muitos de nós, né, temos reiteradamente praticado atos de forma impensada, de forma inconsequente, e a gente acaba se arrependendo muito depois, porque a gente praticou um ato de forma impensada e acabou gerando consequências negativas para nós. De forma que se a gente tiver o hábito, então, já tomando consciência da questão 621 do Livro dos Espíritos, se a gente tiver essa consciência de que a lei de Deus está dentro de nós, se a gente tomar isso como uma verdade, nós já temos aqui um mecanismo, uma ferramenta, um software dentro de nós enorme, com um potencial de nos ajudar a tomar decisões. Porque se eu tenho a lei de Deus dentro de nós e eu quero caminhar conforme a lei de Deus, nada mais coerente do que eu consultar a minha consciência sempre que eu for tomar uma decisão. Porque a maioria dos seres humanos, eles se arrependem daqueles atos que são praticados nos primeiros 10 segundos de raiva. Exatamente quando a gente não consulta a nossa consciência. Esses 10 minutos de raiva, esses 10 segundos de raiva, são aqueles momentos em que a gente é tomado pelo aquele sangue que ferve e a gente não consegue se controlar, não dá nem tempo da gente consultar, parar, refletir, consultar nossa consciência e tomar uma decisão. Então muitos de nós tomam decisões equivocadas e se arrepende profundamente, exatamente porque a gente não está consultando a nossa consciência, que é uma ferramenta enorme, é um aplicativo, para usar uma palavra que a gente vai conseguir compreender mais fácil, mas é um aplicativo que a gente tem dentro do nosso ser, que a gente deveria consultar com muita frequência, mas que raramente a gente consulta. E exatamente pela falta de consulta da nossa consciência, a gente acaba praticando atos assim, de forma impensada, e se arrepende profundamente depois. A maioria das nossas atitudes que a gente se arrepende, elas são tomadas nos primeiros 10 segundos de raiva, porque a gente não consulta a nossa consciência. Então, quando os espíritos dizem a Kardec, na questão 621, que a lei de Deus está gravada dentro da nossa consciência, na verdade eles estão dizendo o seguinte: olha, se você quer saber como agir corretamente, consulte sempre a sua consciência. Então essa é a forma mais fácil, mais segura que a gente tem de saber se nós estamos agindo de forma certa ou errada. É consultando a nossa consciência. Isso faz sentido para você? Me deixa saber aqui se está fazendo sentido para vocês. De vez em quando a gente vai interagindo aqui, tá, pessoal? O Pagani Alfredo Luiz está dizendo aqui, ó, no momento que estamos vivendo, quantos estão agindo sem a consciência da lei dos homens que pede o isolamento? Ok? Não é ideia nossa entrar nessa questão aqui. A ideia é que a gente faça uma fala aqui leve, sem julgamentos de comportamentos das pessoas. A gente vai tentar aqui tentar falar para nós. Eu não estou querendo falar para os outros aqui. É tentar falar para nós aqui de que forma que a gente consegue mudar o nosso comportamento, mudar e adquirir mais habilidades. Habilidades que são habilidades potentes, são habilidades fortes para a gente poder conseguir tirar o máximo de proveito da nossa existência. Então, a partir de agora, meus irmãos e minhas irmãs, confruto no que os espíritos disseram para Kardec, na questão 621.
Se cada um de nós agora quiser tomar uma decisão e estiver inseguro se essa decisão é certa ou se é errada, não tome a decisão ainda. Respire fundo, feche os seus olhos, converse com a sua consciência, converse com o Deus interior que habita dentro de você. E a sua consciência certamente vai te responder, dizendo se o que você está decidindo está certo ou está errado, porque você consultou o tribunal divino. O seu tribunal divino, ele te absolve ou te condena. E é exatamente aí que entra a segunda palavra da nossa exposição. Porque quando a gente toma decisões sem consultar a nossa consciência, a gente acaba entrando em equívoco, cometendo equívocos, cometendo erros na nossa vida, e é comum que a gente cometa erros. Só fazer um parênteses aqui, porque todos nós aqui na Terra estamos ainda no mesmo nível de evolução. Se algum de nós aqui fosse melhor do que o outro, não estaria aqui na Terra. Todos nós necessitamos de viver essa existência exatamente nesse momento, com as dificuldades do momento. Para cada um de nós, cada um tem suas dificuldades, suas potências, seus recursos e suas interferências, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Mas cada um de nós tem os seus recursos, cada um de nós tem as suas interferências nessa existência. Mas nenhum de nós está livre de viver aqui na Terra, agora, nesse exato momento. Em torno de 250 mil pessoas desencarnam todos os dias. Não só pela Covid, mas por diversas outras causas. É um número assim, que normalmente, mesmo antes da Covid, era um número comum de mortes. Então nós temos aí em torno de 250 mil pessoas morrendo todos os dias. Talvez agora com a Covid estejam morrendo um pouco mais. Eu não tenho esses números aqui. Mas o fato é que, mesmo que todas as pessoas estejam desencarnando nesse exato momento, eu e você não desencarnamos. Nós ainda estamos aqui por vontade do nosso Pai. Então o nosso Pai espera de nós, encarnados ainda, que nós aproveitemos essa estadia aqui na Terra, exatamente porque nós necessitamos de estar aqui agora encarnados, vivenciando, experimentando todos esses sentimentos e pensamentos que nós estamos neste exato momento vivenciando, para que quando a gente retornar para a pátria espiritual, a gente possa prestar conta desse benefício que foi essa existência corporal aqui na Terra. Não é isso? Então, cada um de nós está aqui agora exatamente porque a gente precisa, porque nós estamos num nível ainda de evolução muito pequeno. Nós estamos no início da nossa caminhada da evolução espiritual. Então nós necessitamos de estar neste planeta que não é um planeta ruim. Ruim somos nós ainda, apegados à maldade, que encarnamos nesse planeta. Mas se tirar a humanidade da Terra, em um mês a natureza toma conta de tudo. E tudo volta a ser uma maravilha nesse planeta. O planeta Terra ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Nós, seres imperfeitos que ainda habitamos a Terra, é que provocamos reações de imperfeições congruentes com o nosso estágio evolutivo, congruentes com o nosso nível de evolução. Então somos nós, seres humanos, que causamos todas as mazelas aqui na Terra. Somos nós mesmos que estamos colhendo o fruto das nossas ações. E é exatamente por estarmos ainda nesse nível muito baixo de evolução que é muito comum a gente errar. Que é muito comum a gente não consultar a nossa consciência, não dialogar com esse Deus interno que existe em nós. Muitos de nós ainda, mesmo espíritas, não temos a plena consciência do nosso estado momentâneo de encarnado sobre a Terra e vivemos essa experiência, essa existência, como se fosse única, prejudicando pessoas, adotando posturas totalmente incongruentes com o que a doutrina espírita nos ensina. Mas para nós espíritas ainda nós temos um bálsamo, que é o conteúdo, o teor dessa doutrina maravilhosa. O espiritismo tem em torno de 160 anos de que ele foi codificado aqui no planeta Terra. E nesse período tão curto, foram 3 gerações só, pessoal, que viveram sobre a Terra, desde o advento do espiritismo, da codificação do espiritismo até hoje. Nossa bisavó provavelmente estava viva ao tempo de Kardec. Então são 3 gerações antes da nossa só
que viveram com o Espiritismo. Então nós provavelmente estamos aqui na Terra pela primeira vez, tendo a oportunidade de viver uma existência com o advento da doutrina espírita em nossas vidas. Muitos de nós, para não dizer todos nós, estamos aqui pela primeira vez experimentando uma existência corporal com esse benefício do conteúdo da doutrina espírita para nos esclarecer. Então, por isso que é muito comum ainda a gente estar tomando conhecimento ainda das verdades espirituais, dos esclarecimentos que os espíritos nos trazem, porque nós caminhamos várias existências sem conhecer esse conteúdo. Então ainda existe dentro de nós um ser muito apegado ao passado, um eu antigo, tem um eu antigo ainda dentro de nós que faz com que a gente ainda tenha comportamentos inadequados à doutrina que nós estudamos agora. Por exemplo, como assim, Cássio? O que eu estou falando está muito difícil, pessoal, só me deixa saber aqui, porque aqui é difícil porque eu não vejo o rosto de vocês. Quando a gente está na casa espírita, a gente vê o rosto das pessoas, né? Eu queria só saber aqui, o que eu estou falando está muito difícil para vocês ou vocês estão conseguindo me entender? Só para a gente dar continuidade aqui. Por favor, deixa um comentáriozinho aí ou clica no coraçãozinho aí para eu saber se eu estou sendo compreendido. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, pessoal? Só para eu ter um feedback de vocês. Legal. Rejane não tinha pensado. Liana, beleza, legal. Linda, Bárbara, obrigado, está claro. Beleza, então vamos nessa. Então, o que eu vinha dizendo, como nós ainda, aquele eu antigo que ainda está, que somos nós, o eu viciado de outras existências, ele ainda traz comportamentos ainda que são incongruentes com o conteúdo da doutrina espírita. Porque o conteúdo da doutrina espírita ele é libertador. Ele simplesmente nos liberta de amarras que nós ficamos vivendo milhares de anos, milhares de outras existências, outras oportunidades. A gente veio vivenciando, experimentando em erros, em equívocos. Por isso que agora, de fato, é a oportunidade que a gente tem, eu e você, que está comigo aqui agora, de aproveitar essa existência ao máximo, porque agora nós estamos tendo o bálsamo dessa doutrina pela primeira vez em nossa existência, de estar em contato com uma doutrina tão transformadora, mas não é fácil realmente, requer muito esforço. Fácil só é a descida, descer é moleza, você desembreia e vai embora, deixa rolar, né? Agora, subir requer esforço, requer suor, requer persistência, requer dedicação. E é exatamente isso que a doutrina nos tira dessa zona de conforto. A doutrina espírita ela nos tira daquele comportamento equivocado que as religiões tinham instalado sobre a Terra e que a gente vivenciou nas outras existências nossas, de que basta eu ir lá, pedir perdão e tá tudo certo, e tudo que eu fiz eu não preciso pagar mais nada porque foi apagado pelo simples pedido de perdão. Então isso não tem congruência nenhuma com o ensinamento dos Espíritos, porque é exatamente quando os Espíritos nos dizem que nós temos a lei de Deus dentro de nós para ser norte das nossas ações, e nós ainda bem pequeninos erramos bastante, ou seja, não consultamos a consciência, e aí continuamos cometendo equívocos, a gente erra muito, e quando a gente erra muito, vem uma danadinha de uma palavra que é a segunda palavra da nossa exposição de hoje, que é a culpa. E aí a gente é culpado pelos nossos erros. E a culpa é algo que está presente na natureza, né? A culpa é uma consequência natural dos nossos erros. O problema não é a culpa. O problema é o que a gente faz com a culpa dentro de nós. E é sobre isso um pouquinho que nós vamos tentar falar aqui. É sobre como a gente tem agido diante do erro que se escancara na nossa frente. Porque errar é humano. Porque o ser humano ainda está engatinhando. Como uma criança erra e a mãe puxa a orelha, a mãe ensina, a mãe insiste. Assim somos nós. Seres espirituais infantis, ainda numa caminhada inicial da nossa jornada. Nós ainda insistimos em errar. Estamos aprendendo ainda a caminhar, a dar os primeiros passos, sem ninguém pegando na nossa mão, mas a gente ainda precisa
de espíritos abnegados, benfeitores, pegando na nossa mão, nos intuindo diariamente, para que a gente não caia em depressão, não caia em equívoco, não caia em tentação. A gente ainda precisa, porque infantis que somos. E aí muitos de nós, com esses reiterados erros, se sente mais culpado do que deveria e não consegue caminhar. Porque a culpa, consequência natural do erro, ela pode ser encarada por nós de duas formas. A culpa ela pode gerar em nós ou remorso ou arrependimento. E aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre remorso e sobre arrependimento. Existem seres entre nós que erram e quando erram se sentem tão culpados e têm uma autoculpa tão violenta contra si mesmo que acaba ficando remoendo, ressentindo aquele erro o tempo todo na sua mente, de forma que aquilo inclusive o impede de avançar numa existência. A depressão, que é um mal que infelizmente está presente, né, na existência humana, é uma doença que acomete muitas pessoas. A depressão muitas vezes ela nasce de um sentimento de culpa através do remorso. O remorso, portanto, ele é uma reação à culpa muito prejudicial ao ser humano, porque o remorso ele não nos deixa enxergar a solução para aquele problema que a gente causou com o nosso erro. O remorso mantém a gente com foco no problema. Então o remorso ele não nos tira do problema e a gente fica o tempo todo e às vezes vive existências múltiplas com aquele sentimento de culpa, se sentindo culpado por coisas que a gente cometeu. Junto desse sentimento de culpa por erros nossos, a gente também, eu não sou psicólogo, tá, pessoal? Não sou psiquiatra, então eu não tenho muita habilidade para tratar de assuntos relacionados à mente e ao comportamento. Por isso que eu vou bem raso aqui, mas eu espero que mesmo sendo raso, eu consiga atingir aí a mente de vocês, de fazer vocês refletirem aí e avançar, né? Mas muita coisa que a gente se sente culpado, agora um pouquinho antes de remorso e arrependimento, porque é algo que a gente precisa falar aqui também, muita coisa que a gente se sente culpado, na verdade, nos é imposto pelo controle social. Existe, de forma muito violenta, sobre o ser humano, um molde de comportamento social imposto pelas religiões, imposto pelo sistema que impera, né? O sistema social que impera, que nos coloca com um sentimento de culpa exatamente para nos limitar às nossas ações. Eu não posso fazer certas coisas, senão eu vou me sentir culpado. É um pecado. Fazer certas coisas é um pecado. E quando eu cometo um pecado, eu me sinto culpado e o Deus me pune por aquilo. Entende? Então, coisas que a gente ouve desde a infância, dos nossos pais, das nossas mães, né? Assim, meu filho, você ainda vai me matar do coração, ainda vou infartar com você, você é uma desgraça na minha vida. Então tem muitas coisas que a gente vai ouvindo durante a nossa infância, durante a nossa adolescência, que aquilo ali vai gerando um sentimento de pequeneza, um sentimento de culpa enorme dentro de nós e vai nos limitando a nossa capacidade de crescimento. É muito comum a gente ouvir mães e pais, educadores, né, colocarem sentimento de culpa nas crianças, nos nossos irmãozinhos, nas nossas irmãzinhas. E esse sentimento de culpa que é colocado nessas crianças, ele acaba criando traumas e gerando consequências eternas na existência daquele ser. Até que ele consiga compreender aquilo, já tem muito remorso dentro dele. E o remorso é exatamente isso. Aquilo impede a pessoa de continuar. Então, quando alguém, seja uma mãe, um pai, um professor, um tio, uma avó, quem quer que seja, que coloca um sentimento de culpa na cabeça da pessoa, e a pessoa não tem uma capacidade de compreender que ela precisa passar daquele sentimento de culpa, ela fica com um remorso daquilo, ressentindo aquilo dentro dela o resto da existência, se limitando
limitando a sua mente, limitando as suas atitudes, limitando os seus hábitos de avançar exatamente por crenças, por traços limitantes que nos são impostos. É tanto não que a gente ouve até os 19 anos de idade, pessoal, que praticamente 90% da nossa capacidade de criação, ela fica limitada. Portanto, não, menino, você não pode pular no sofá, menino, você não pode fazer isso agora, menino, você não pode ficar acordado, menino, não é hora de ler livro, menino, não é hora de fazer isso, menino, não é hora de fazer aquilo, menino, você não pode pular no rio, menino, você não pode fazer aquilo, não faz isso que você vai morrer, não faz... É tanto não que a gente aprende que de fato a gente não consegue fazer nada na vida e nós estamos vivendo uma vida hoje mediana, medíocre. O planeta hoje, através do sistema educacional, longe daquele sistema educacional de Pestalozzi, que foi o sistema educacional ao qual o nosso codificador foi forjado, foi criado, que é a educação por amor, a educação expositiva. Hoje, o nosso sistema, inclusive o sistema educacional, não só o sistema dentro de casa, de pai e mãe, mas o sistema educacional também, está longe de ser o sistema educacional de Pestalozzi, que é aquela educação por amor, educação expositiva. Hoje é uma educação impositiva. Você tem que ficar quieto na carteira, você estuda o conteúdo desse livro aqui, e o que você aprender desse conteúdo aqui, e você acertar na prova, você passou de ano. Se você não aprender nada que está no livro, não importa o que você tem dentro de você, você vai tirar 0 e vai ficar reprovado. Então hoje, esse mesmo sistema educacional, ele pega às vezes crianças que são excelentes alunos em matemática, e mediano em português, e fala para o aluno assim, ó, em matemática você está bem, você tirou nota 10. A partir de agora você pode estudar matemática e estuda português para você poder conseguir passar. E aí o aluno que era 10 em matemática vira 6 em matemática e 6 em português. Uma educação que ensina para média. É uma educação que não compreende a habilidade natural e o diferente que existe dentro de cada um de nós. É uma educação mediana, medíocre. E nós estamos tendo hoje uma humanidade medíocre. Basta a gente rolar nas redes sociais aí os comentários, o nível dos posts, a gente vê o nível da nossa mídia, da nossa imprensa, o nível dos nossos governantes, o nível das pessoas que têm dinheiro na face da terra hoje. Você vê que são pessoas medíocres, apegadas ao egoísmo, à maldade. Então, isso é por quê? Porque nós estamos hoje condicionados a um sistema para transformar cada um de nós, desde o nosso nascimento, em pessoas medíocres. E a doutrina espírita ela é exatamente libertadora desse sistema. Porque ela vem nos dizer que nós temos um Deus dentro de nós. Primeiro, a doutrina espírita ela quebra aquela verdade cristalina que existia, que era apenas uma existência. E que a gente precisava ser feliz e gozar, e tudo que a gente puder gozar naquela existência, porque depois dessa existência nada existe. Então, com o advento da explicação e da prova científica da reencarnação, abre para nós uma capacidade enorme de compreensão dos desafios que a gente enfrenta nessa existência. E quando a doutrina espírita diz para nós que nós estamos hoje colhendo o que nós plantamos no passado, ou seja, que as nossas aflições ou as nossas felicidades são causas de atitudes que nós tivemos em vidas anteriores, em existências anteriores, ou nessa própria existência, joga a responsabilidade toda no nosso peito. E isso é libertador. Porque a gente passa a compreender que eu não preciso ser igual ao meu pai e minha mãe. Passa a compreender, embora os nossos pais e nossas mães sejam nossos modelos e a gente precise honrar muito a eles, mas dá uma liberdade enorme para que a gente possa romper com um sistema medíocre. Para que a gente possa ser quem a gente nasceu para ser, da forma como a gente gostaria de ser. A doutrina espírita nos leva exatamente a isso. Rompe com essa casca que tenta colocar em nós, de dizer que você tem que ser triste, que você tem que sofrer, que você tem que ser pobre. Não é isso que a doutrina espírita vem dizer. A doutrina espírita vem dizer o seguinte: você é dono do seu destino, cria o seu destino. Se você quer evoluir, ela te dá um norte para a evolução. O modelo é Jesus. A gente evolui através da reforma íntima, pelo próximo, amando o próximo, em contato com o próximo. É tirando o olho de dentro de nós, olhando o próximo, que a gente nos ajuda. Quando eu tiro o olho de mim mesmo e eu olho o próximo, eu cresço. É exatamente isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. Então, essa questão da culpa
É exatamente o que eu vinha falando para vocês, a questão do remorso. Muitos de nós, limitados pelo sistema, limitados pela educação que nós tivemos, limitados pela escola que nos limita, impõe limites para nós, limitado pela educação dos nossos pais que também foram criados nessa mesma toada. Muitos de nós não sabem lidar com a culpa. E quando a gente erra, a gente não consegue sair do remorso e vive remoendo. E a nossa existência, que tinha tudo para ser plena, vira uma existência pequena, porque a gente errou e todo mundo nos culpa e todo mundo nos condena e todo mundo quer que a gente viva uma vida presa naquele erro que a gente cometeu. É por isso que muitos de nós, espíritas, lamentavelmente, guardadas as exceções, felizes exceções, mas muito de nós espíritas é a favor do aborto, é a favor da pena de morte, é a favor da prisão perpétua. Vocês acreditam nisso, gente? Eu já fiz num evento da Federação Espírita aqui, nós fizemos um questionário para os trabalhadores espíritas sobre a questão do aborto. E numa sala de aula, eu que estava responsável por esse estudo na época, numa sala de aula com os trabalhadores das casas espíritas, nós perguntamos quem era a favor ou contra o aborto. E nós tivemos metade da turma a favor do aborto, metade da turma pró-aborto, contra o aborto, a favor da vida. Então, olha, como que nós ainda estamos engateando. Então, ou seja, se nós espíritas ainda estamos nesse nível evolutivo, se nós ainda estamos nesse nível, imagina quem ainda não tem contato com uma doutrina tão libertadora como essa. Então, a doutrina espírita, ela vem, na verdade, para poder nos dar poder de nos livrar. Porque ela fala comigo assim, ó, embora você esteja filho de Guido Zeni, Cássio, você é livre para fazer o que você quiser na sua vida. Agora, também vai colher os frutos dessa sua liberdade. Então, o remorso, ele nos prende, ele não nos liberta. Quem opta pelo remorso está causando dores internas, descontrole celular, descontrole emocional e doenças para o próprio corpo. E bobear vai causar a própria morte, porque o descontrole celular acaba gerando, por vezes, mágoas, ressentimentos, câncer, doenças de fígado, de rins, de estômago, e a pessoa acaba morrendo fruto de ressentimentos provocados pelo remorso. Então, a culpa, ela pode gerar o remorso, mas também pode gerar o arrependimento. Só dá uma olhada na nossa hora aqui para eu não me perder. Então, a culpa, ela gera ou o remorso ou gera o arrependimento. Então, o arrependimento, segundo o próprio Kardec nos narra, tem uma passagem muito interessante do livro O Céu e o Inferno, que é um livro, infelizmente, pouco estudado por nós, espíritas, mas é um livro que traz da codificação as consequências dos nossos atos no pós-morte, na vida espiritual. Então, o céu e o inferno, ele traz isso. Ele demonstra para nós, através de teoria e através de depoimentos, porque tem a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, que são depoimentos de irmãos desencarnados que vêm narrar para nós as consequências dos seus atos na vida espiritual. A consequência dos seus atos enquanto encarnado na vida espiritual. Então, o livro Céu e Inferno, para quem gosta de estudar sobre arrependimento e culpa, ele é extraordinário. E nesse livro, Céu e Inferno, tem o Código Penal da Vida Futura, que é uma lei do Espiritismo. Vocês sabiam disso, pessoal? O Espiritismo, ele traz uma lei. Muito curioso, porque ele chama de Código Penal da Vida Futura, o nome dessa lei, o Código Penal da Vida Futura. E lá no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, tem o seguinte, o artigo, ele narra o seguinte na sua cabeça, no seu caput. Ele fala assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, o arrependido, ele não fica preso no remorso e no ressentimento. O arrependido, ele tem consciência do seu erro, da culpa, mas ele parte para a expiação e para a reparação. Compreende a diferença do remorso para o arrependimento? O remorso te mantém preso na culpa. O arrependimento,
você se arrepende e caminha. O arrependimento, ele te liberta. Então o arrependimento, ele te leva, ele te liberta, porém ele ainda te coloca preso às consequências do seu ato. E você vai precisar, você ou eu, e todos nós vamos precisar expiar e reparar. A expiação significa sentir em nós a dor da reparação. E reparação significa a gente indenizar a outra pessoa. A reparação é uma palavra que tem a ver com isso. É de eu voltar a vida, o estrago que eu fiz. Reparar o estrago que eu fiz é reformar. Então, fazer um reparo num tijolo quebrado. Na casa da pessoa. Então, é exatamente isso. A quem eu machuquei, eu vou precisar reparar o estrago que eu fiz. Então, o arrependimento, muitas vezes, olha a diferença, por exemplo, de como o remorso e o arrependimento pode provocar no pagamento dessa dívida, na reparação dessa dívida. Quem tem um remorso numa existência, fica tão preso ao remorso que numa existência posterior pede um defeito físico no departamento da reencarnação, para que ele possa, ele está tão preso ainda à culpa que ele quer se sentir ali machucado através de um defeito físico que seja. Um defeito mental, um defeito qualquer que seja. Porque ele está com tanto remorso que ele pede no departamento da reencarnação uma dor para ele, porque ele ainda está remoendo aquela culpa dentro dele. Já quem se arrepende pede a expiação e a reparação através de uma vida de trabalho de abnegação. Então o arrependimento faz a gente caminhar mais rápido, faz a gente sair da culpa e colocar em ação. Vocês conseguiram compreender? Eu fui claro na sutileza entre arrependimento e remorso, pessoal? Deixa eu saber aí, por favor. Deixa eu saber, por favor, aqui. Comenta para mim aqui, por favor, pessoal, se tá claro para vocês essa questão do remorso, né? O que a culpa causa, remorso ou arrependimento, segundo o nosso livre-arbítrio, porque a escolha é livre, pessoal. Então, a partir de agora, obrigado, Val, obrigado, José, obrigado, Aglete, obrigado, Fernanda, obrigado, Regina. Então, presta atenção, pessoal. Diante disso, a gente agora tem a opção, cara. Errou, e é natural a gente errar. Errou, e não existe certo, não existe errado. Existe a escolha que cada um toma. Então, se tomou uma escolha sem consultar sua consciência, e isso redundou em um sentimento de culpa, em um equívoco, em um sentimento de culpa, você escolhe agora, ou fica preso ou avança. Ou fica preso no remorso, ou avança, me arrependo mesmo, me desculpa pessoal, eu vou reparar. Eu quero reparar. Eu sei que eu errei. E quanto antes a gente começar, menos sofrimento a gente tem. Isso também os espíritos narraram para Kardec. Eu vou pedir licença a vocês para ler aqui, porque fica muito mais claro quando eu leio. Olha o que na continuidade do artigo 16 aqui do livro do Céu e Inferno ele narra. Arrependimento, expiação e reparação, os três, arrependimento, expiação e reparação, constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Pausa. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Pô, então, por que eu vou deixar para fazer isso depois do desencarne? Olha que ferramenta brilhante para eu não precisar de sofrer depois de desencarnado ou numa próxima existência. Vamos reparar agora. Então, qualquer erro cometido por nós a partir de agora, ou qualquer erro que nós ainda estejamos em remorso, porque pode ser que das 37 pessoas que estejam conosco aqui agora, existam pessoas aí, irmãos e irmãs, que ainda estão com algum remorso de algum equívoco que cometeu. Sai do remorso, se arrepende, expia e repara, porque essa é a condição necessária para a evolução. Compreende? Olha que clareza! E a gente acaba complicando isso, porque aí a gente toma uma decisão dentro do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe ficar remoendo aquilo dentro de nós. Ao invés de não, me desculpa, olha no olho de quem você machucou, me desculpa. Eu errei e eu vou reparar. O que é preciso para eu reparar?
E aí você eleva de nível, você sai do problema, você foca na solução. O remorso foca no problema, o arrependimento foca na solução, foca na evolução. E os espíritos continuam aqui, ó. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Fez sentido para vocês, pessoal? No artigo 17 ele fala aqui ainda, vamos aproveitar aqui rapidinho, ó. No artigo 17 ele fala aqui ainda, olha. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Aquilo que eu falei. Eu já tinha antecipado aqui, dado spoiler aí desse artigo 17, né? Por que eu vou deixar para me arrepender depois de desencarnado? Se eu posso me arrepender agora logo dos meus erros. Já me arrependo, me coloco de frente com quem eu machuquei, falo com ele que eu estou arrependido, que eu quero reparar e de que forma que você se sente reparado. E a gente parte para reparar e para acabar com esse sentimento de culpa. Por quê? Quanto mais tempo demora, segundo o artigo 17, quanto mais tempo demora para eu me arrepender, espiar e reparar, mais tempo de sofrimento o espírito fica comprometido. Fez sentido, pessoal, para vocês? Isso tudo está ligado ao nosso livre-arbítrio. Cada um de nós tem o poder de decisão. O livre-arbítrio é o quê, pessoal? As escolhas. É o poder decisório. Deus disse para nós que nós temos a capacidade de criarmos. Nós somos filhos do Criador. E como filho do Criador, a gente é co-criador. Co-criador da nossa existência. Co-criador das nossas felicidades e das nossas tristezas. Co-criador dos momentos de abundância. Co-criador dos momentos de escassez. Tudo é permitido por Deus. Mas nós é que escolhemos o tempo todo. As escolhas são nossas, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Só que a gente tem um livre-arbítrio descoordenado. E muitas vezes esse livre-arbítrio ele é incongruente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente já sabe que deve ser feito. Eu sou espírita, eu sei o que a doutrina espírita fala, mas eu ajo de forma incongruente com o que a doutrina espírita me ensina. E aí os meus resultados, obviamente, vão ser resultados diferentes do que a doutrina espírita nos prega, nos reserva. Compreende? Então, como está a dissertação tem a ver com a minha vida. Legal, GL Fonseca, Aglético, legal, bacana. Então, entenderam, pessoal? Como que nós, co-criadores, somos os artífices da nossa existência? A culpa é comum do erro que a gente ainda comete porque a gente não consulta a nossa consciência. Porque na hora que a gente começar a consultar a nossa consciência, que é a lei de Deus que existe dentro de nós, a gente vai errar muito menos. Porque erra quem não caminha na lei. A lei de Deus é reta. A lei de Deus não faz curva. Quando a gente erra, a gente bate numa coluna protetora que existe. Tem a lei aqui no meio e tem duas colunas protetoras em volta. Nesse campo, eu saio da lei do amor, eu bato na coluna protetora, que é a dor. Ela me causa dor. A dor me traz de volta para a lei do amor. Que eu falo, pô, não quero sentir dor, me traz de volta, Deus, eu quero ser bom. E a gente volta de novo a caminhar. Até a gente ficar de novo na zona de conforto e sair, bater de novo na outra parede, sentir dor e voltar. Tá na hora da gente parar de sentir dor, consultando a nossa consciência, andando na lei de Deus. Exatamente na lei de Deus. Glória Fonseca do Laudelino, satisfação enorme ter você aqui. Teve uma importância enorme na nossa criação, na nossa família. Bacana, Glória, bom te ver aqui. Um abraço fraterno em você e em toda a sua família. Então, pessoal, o livre-arbítrio é o maior poder que Deus nos deu de escolher o nosso destino. Você e eu somos responsáveis pela nossa vida. Nosso tempo está se esgotando aqui. Eu vou ver se eu consigo ainda falar de uma situação aqui muito interessante, porque nós temos um exemplo. Na leitura nossa preparatória, a gente falou de Paulo, na carta que ele escreveu a Tito. E aí, então, na hora que Paulo, que era o perseguidor dos cristãos, Paulo já tinha matado Estevão, né? Condenado à morte Estevão, porque Estevão se dizia seguidor do cristianismo, do Cristo, da doutrina do amor. E Paulo, naquela época, Saulo,
era quem julgava as pessoas que iam contra a coroa, o Império Romano. Então Saulo estava indo a Damasco para condenar e matar o segundo cristão. E aí então, no caminho de Damasco, eis que Jesus aparece para Saulo. Ele estava indo atrás de Ananias, para matar Ananias, que era outro que estava divulgando a doutrina do amor, contrário ao que os deuses romanos, a doutrina romana, pregava naquele momento. Então era necessário para o Império Romano matar esse movimento de igualdade, de amor, de fé na vida futura. Era necessário. E Saulo era o grande perseguidor desses cristãos. Matou o primeiro, inclusive. Na hora que ele estava indo matar o segundo, que era Ananias, na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele em espírito. Saulo, que depois se transforma em Paulo, depois desse episódio, nunca tinha vivenciado com Jesus, nunca tinha visto Jesus. Mas Jesus aparece para ele em espírito. E Jesus aparece para ele em espírito e pergunta a Saulo: Saulo, por que me persegues? E Saulo, então, naquele momento, cai do cavalo, fica cego diante da luminosidade de Jesus. E Jesus, então, fala a Saulo toda a verdade que ele precisava. E Saulo, naquele momento, então, adota um outro nome para se livrar daquele momento, a verdade descortina na frente dele. E ele percebe o equívoco que ele estava, os erros que ele estava cometendo. E Jesus fala com ele assim: vai para Damasco e encontra Ananias. Ele está te esperando. Ananias vai te curar da sua cegueira. Naquele momento, Saulo, que se transforma em Paulo, não fica remoendo o seu passado. Saulo se arrepende e busca expiar e reparar o seu erro e se transforma no maior doutrinador de cristãos que a terra já teve. Então, o exemplo de Paulo, que chegou em Damasco, encontrou Ananias e Ananias o curou, e ele se arrepende e transforma a sua vida a partir daquele momento numa vida plena de entrega ao cristianismo. É o maior exemplo para nós de como nós somos donos do nosso destino. Paulo foi apedrejado, amaldiçoado, condenado, a família o rejeitou, ele perdeu tudo que ele tinha e nada disso o impediu de continuar a sua saga, porque ele dominou o livre-arbítrio dele. Agora, ele encontrou com Jesus, até ele que encontrou com Jesus não ficou livre da reparação e da expiação. Imagina nós, pessoal. Imagina nós, se nós estamos agora livres da expiação e da reparação. Então fica a mensagem final agora para a gente, primeiro, consultar a nossa consciência para errarmos menos. Porque a consciência está gravada a lei de Deus. Por isso que Chico enchia a boca de água e não engolia, para dar tempo de consultar a sua consciência e não falar besteira naqueles 10 segundos que a gente sempre se arrepende do que fala. É por isso que é recomendado a gente, calma, respira antes de responder, respira 10 segundos. É o tempo do nosso pensamento entrar em comunhão com a nossa consciência. Isso faz sentido para vocês, pessoal? Queria que vocês deixassem aqui para mim, porque o nosso tempo acabou, deixassem para mim a frase que representa essa exposição de hoje. E já nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos. Depois, para quem não der tempo, comenta lá, por favor, na página da Insta Sejap, o que representou para vocês essa exposição aqui hoje. Deixa a Sejap saber o resultado dessa exposição na vida de vocês. Por favor, nos ajuda a continuar nessa caminhada. E vamos fechar os nossos olhos agora para a gente fazer a nossa prece de encerramento, levantando o nosso pensamento ao mais alto, imaginando a figura do nosso grande Mestre Jesus aqui agora, ao nosso lado. A Ele nós nos dirigimos: Mestre Jesus, o Senhor, na sua bondade, na sua grandeza, Senhor Jesus, a gente te agradece por não se esquecer de cada um de nós. Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a tomar as decisões corretas em nossas vidas, nos iluminando, nos intuindo, meu Pai, para que a gente seja luz aonde a gente chegar,
Que dentro dos nossos lares a gente seja paz, a gente seja a palavra fraterna, a palavra de apoio. Que dentro dos nossos familiares, junto aos nossos familiares, nós sejamos a pessoa de coração bom, Senhor. Ilumina cada lar agora desses irmãos e dessas irmãs que estão conosco nesse momento, para que o Senhor leve a sua luz dentro de cada lar, acenda a luz para que os irmãos espirituais possam ver que esse lar tem alguém